Primeiramente, antes mesmo de saudar a todos que aqui estão, eu peço permissão para falar em nome de um homem que, de tão importante, a sua passagem pela Terra fez com que tivéssemos essa contagem antes dele e depois dele, que é Jesus Cristo. Então, eu agradeço muito a ele, e ele diz, Jesus, que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em teu nome, ele ali também estará. Então, pedindo permissão a Jesus Cristo, que foi o nosso mestre, eu saudo o ilustríssimo senhor presidente da 32ª subseção da OAB, ilustres colegas, meu querido irmão, meus irmãos, minha irmã, minhas irmãs filhas, minha família, nossos amigos. Falar do meu pai, para mim, é falar de alguém que jamais vai morrer. Jamais. Porque quem acredita na sobrevivência do espírito, acredita que a gente só muda de plano. A gente tem a nossa carne, que é o nosso espaço terreno. Nós não somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Então, nessa experiência terrena, o que a gente pede a Deus, aos mentores espirituais, que eles nos dê forças para que possamos perseverar no caminho do bem e da luz. Porque o coração humano é terra que ninguém pisa. O coração humano, ele tem mazelas. E uma pessoa que tem um coração puro, como tinha o meu pai, é uma pessoa que muitas vezes se decepciona. Porque o mau e o bom julgador julgam os outros por si. Então, quando você julga alguém pela sua bondade que você tem no coração, a sua tendência seria decepcionar-se. Porém, o meu pai me deixou, e agora mais do que nunca eu tenho assim muitos ensinamentos. O meu pai sempre me disse assim: Mônica, quando alguém te dá um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Fica com quem te deu. E serve isso para mágoa, para as possíveis traições. Não existe. Para ele nunca existiu. Porque ele nunca recebeu esse presente. Se alguém algum dia queria traí-lo, se alguém algum dia queria ofendê-lo, ficou com o presente para si, porque ele não recebeu. Porque ele tinha um coração muito puro. Nós, eu e minha mãe, as meninas, a gente às vezes até brigava com ele. Dizia: não é possível, pai, que você não esteja vendo isso, aquilo. Ele dizia: minha filha, se Deus, que é Deus, Deus não julga ninguém, quem sou eu para julgar? Ele sempre disse que um poder que não serve para servir é um poder que não serve. Ele sempre disse, parafraseando o Dr. Hélio que acabou de dizer, o meu pai sempre disse: eu fui eleito para servir e não para ser servido. Sempre, em uníssono, repetidas vezes ele disse isso. Eu nunca vi o meu pai se servir da OAB para alguma coisa. Ele sempre serviu a essa instituição. E sempre deixou esse tipo de recado a todos. Porque o que a gente fala pode ser esquecido, mas a maneira que a gente age não é. A nossa palavra pode ser até esquecida porque o vento leva. Agora, atos e comportamentos ficam. Atos e comportamentos ensinam. O melhor conselho é o exemplo. Então, um exemplo de alguém de honradez, dignidade, esse eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho. E assim, quando meu pai recebeu a medalha Pedro Ernesto, que eu fui à tribuna para falar para ele e dele, porque a minha mãe me ensinou: não fale de alguém, fale para alguém. Nunca existirá fofoca com seu nome. Se você não falar de ninguém e falar para alguém, não tem problema, fala com a pessoa. Abre o seu coração. E aí eu disse naquele momento:
se eu não tivesse nada a agradecer a Deus, se a minha vida não tivesse nada de bom, eu já teria uma coisa a dizer: nasci de Roberto e Neide. Eu tenho só esse fato de ter nascido de Roberto e Neide já me faz uma pessoa privilegiada. Eu estou triste, sim. O meu coração sangra, sim, porque eu não tinha só um pai biológico. Eu tinha um pai, um amigo, um herói, uma pessoa que eu admiro, não admirava. Eu não conjugo no pretérito. O meu pai não é pretérito, nunca vai ser. O meu pai é presente. O meu pai é o meu amor, o meu pai é o meu exemplo, o meu pai é o profissional que eu quero ser. Em outra área, sou sim advogada, inscrita na ordem, em dia com as minhas anuidades, porém, tenho uma paixão que é a educação, porque eu tenho como missão impactar positivamente vidas. Até isso eu peguei dele, porque o que eu peço a Deus é que quando as pessoas passem por mim, que elas levem um pouco de alegria e de felicidade, que elas levem um pouco de amor. Não sou, preciso evoluir muito, porque tive exemplos em casa, então eu não posso alegar ignorância, mas eu ainda preciso evoluir na capacidade de perdão que o meu pai tinha. O meu pai tinha uma capacidade de perdão que eu ainda não vi. Admirável. Eu não tenho ainda. Estou estudando, estou tentando evoluir. E de que maneira? Agora, honrando o nome do meu pai e da minha mãe. É um mandamento bíblico. Você não pode amar o outro se você não tem amor para dar. Ninguém dá o que não tem. Então, o grande problema hoje, no dia de hoje, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem não tem amor por si, não tem amor por ninguém. Então, prezados, agradeço a homenagem. Não vou ser hipócrita, eu acho que é merecida, porque foi um homem que dedicou 31 anos da sua vida à OAB. A OAB, em alguns momentos da nossa vida, foi a nossa rival, da nossa família, porque a dedicação que meu pai tinha era extrema, e nós duas, nós quatro, nós brigávamos muito com ele para estar conosco, porque ressalvadas, insubstituível ele é para nós. Sei que tem amigos fiéis, sei que tem pessoas que gostam muito dele, e até sei que tem pessoas que também não gostam. Mais uma vez falando daquele primeiro que eu falei, Jesus Cristo, ele não agradou a todos. Então, é normalíssimo que tenhamos empatias, simpatias e empatias. Podemos sim gostar ou não gostar, mas uma coisa é obrigação de todos, é ter respeito. Na vida temos dois tipos de pessoas, as que gostamos e as que não gostamos. As que gostamos somos amigos, as que não gostamos, respeitamos. Não teria briga. Então, eu agradeço as palavras do Dr. Hélio, inclusive na missa, que agora, todo dia 6 de dezembro, é consagrada ao OAB. Foi mais uma alegria para nós. Agradeço a minha mãe por estar aqui, por pressão do Cláudio e minha. Não por nenhum outro motivo que não seja ser muito dolorido entrar nessa que o Dr. Hélio se referiu como sendo a casa do Dr. Roberto. Só quero deixar para ser, se vocês me permitirem, eu falaria dele horas. Então, o que falei saiu do coração, e ele não gostava que eu falasse determinadas coisas, então eu vou respeitá-lo. Que a gente mostra o respeito é justamente quando a pessoa não está presente, para ele saber lá de cima que eu estou falando tudo direitinho, educadinha, bonitinho. Então, eu quero agradecer aos amigos fiéis, e eu quero dizer uma coisa para todos, inclusive para as meninas, para as minhas amigas, para as minhas irmãs, para o meu irmão.